Lamentação, capítulo 1, versículo 16. Eu tenho uma mensagem de Deus, eu não preparei a mensagem, mas o Senhor me deu uma mensagem quando eu cheguei aqui na igreja. Eu não preparei porque o Senhor disse, eu vou te dar a mensagem. O Senhor faz assim, o Senhor prepara na última hora. A mensagem está aqui, Lamentação 1, né? E o tema dessa mensagem é o Espírito, recebendo o Espírito Santo. Simples assim. Recebendo o Espírito Santo. Lamentação fala da perda do Espírito Santo. E sabe por que muitos não têm vitória? Porque não tem o Espírito Santo. E sabe por que nós temos vitória? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele consola. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu guardei aqui Lamentação, que é depois de Jeremias, né? Tem Jeremias, depois de Jeremias. Lá depois de Jeremias, né? Capítulo 1 de Lamentação, versículo 16. Lamentação. Ué, cadê? Está aqui. Lamentação de Jeremias. Está aqui, Lamentação. O que está acontecendo? Está aqui. Ah, entendi. É que na outra Bíblia, essa Bíblia aqui é diferente. É isso mesmo. Capítulo 1, versículo 16. Diz assim: por essas coisas choro eu, os meus olhos. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Eu quero falar do Consolador. O culto de hoje é um culto de agradecimento, profetizando a vitória. Mas o Senhor mandou falar sobre o Consolador. Quem é o Consolador? Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. O Consolador é Ele que te dá força. O Consolador é Ele que converte, é Ele que convence. O Consolador é Ele que traz a unção na igreja. Diga amém, Jesus. Amém. Aqui, Jeremias, que criou o livro Lamentação, que quem escreveu esse livro Lamentação foi Jeremias. E Jeremias disse, por isso que o profeta Jeremias foi chamado do profeta chorão. Ele chorava muito. E ele aqui dizia o seguinte: por essas coisas choro eu. Que coisa que ele chora? Ele chora pelas lutas, pelas provas, pelas dores. E tem luta, tem seta, tem problema, tem macumba que vem e atinge a pessoa por ele não ter o Consolador. Tem muita gente que entra em luta financeira, entra em luta na vida conjugal, entra em luta com o ser humano porque ele não tem o Espírito Santo. Essa é a mensagem nessa noite. Você tem que fazer de tudo para o Espírito Santo não te deixar. Amém, Jesus, aleluia. Pode dizer glória. E tem muitos cristãos que estão perdendo o Espírito Santo, porque está largando Deus e o Espírito Santo está largando ele também. Por essas coisas choro eu, aleluia. Jeremias, ele chorou
chorou, gemeu por essas coisas, por muita gente procurava ele, dores, enfermidades, casamento destruído, pessoas desfalecendo. E ele perguntou a Deus: por que, Deus, isso tudo? Por que tudo isso, Deus? Por que tudo isso? Por que as pessoas estão tristes? Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que as pessoas não se convertem? Por que as pessoas estão enfermas? Por que as pessoas não choram mais? Por que as pessoas não falam em língua? Por que as pessoas não profetizam? Por que os pastores caem? Por que muita gente que está na igreja está cheia do Espírito Santo, daqui a pouco está vazio? Ele começou a chorar. Chorar de alegria? Não, chorar de tristeza. Ele não chorou de alegria. Ele chorou de tristeza. Por quê? Porque o povo estava perdendo o carro? Não. Estava perdendo o casamento? Sim, estava perdendo. Mas porque ele estava perdendo, sabe por que ele estava chorando? Porque tinha perdido o Espírito Santo. Não Jeremias. Não Jeremias, mas o povo. Jeremias não perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não se retirou de Jeremias. Não. O Espírito Santo se retirou do povo e ele ficou chorando. Ele ficou chorando, vendo a luta do povo. Porque Jesus também chorou em ver a luta do povo. Jesus chorou por ver a incredulidade do povo. E agora ele disse: choro eu, estou chorando. Ele chorou. Chorou, os meus olhos se desfazem em água. É como se abrisse a torneira e saísse só água. Assim eram os olhos de Jeremias. Mas por quê? Porque se afastou de mim, o Consolador. Não era dele, não foi dele. Não foi dele. Jeremias era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui foi do povo. Não, a tradução é essa, não foi dele. Não. O Consolador. Afastou de mim o quê? O Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Mas naquela época, já tinha falado do Espírito Santo? Não, era o Espírito de Deus. Mas naquele ele já estava falando do Consolador. Né? Estava falando do Consolador. Ele não estava falando de Jesus. Ele estava falando do Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que ainda não tinha vindo. Ele não tinha vindo ainda. Não tinha vindo. Porque o Consolador só vem depois. Só vem depois que Jesus foi para a glória. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, aleluia. Mas se eu for, eu enviar-ei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Diga glória, aleluia. Está escrito na palavra de Deus. Devia, o Consolador que devia restaurar minha alma. Quem restaura a alma do ser humano é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Não é o pastor, não é a ministra de louvor, não é a psicóloga, não é a psicóloga que vai te restaurar da depressão, é o Consolador. Tem gente que está em depressão porque ele não tem o Consolador. Se você não tiver um Consolador, você vai precisar de um psicólogo. Se você não tiver um Consolador, você vai precisar de um médico. Se você não tiver um Consolador, você vai precisar de um conselheiro, um pastor. Se você não tiver um Consolador, você vai ficar triste. Se você não tiver um Consolador, você não vai ter proteção. Se você não tiver um Consolador, teu inimigo vai vencer a batalha. Se você não tiver Consolador, você não vai ser guiado por Deus. Se você não tiver Consolador, você não vai perdoar. Porque é Ele que derrama
do amor de Deus no nosso coração. É Ele que dá esperança. É Ele que derrama fé. Se você não tiver o Consolador, o demônio vai entrar na sua vida. Pastor, e você pode dizer isso? Digo biblicamente, porque entrou na vida de Saul. Depois que o Consolador saiu da vida de Saul, irmão, abrimos nossas Bíblias para você observar o que eu falo. Eu falo e mostro na Bíblia para você achar que eu não estou falando de mim mesmo. Glória a Deus. O pastor está falando coisa pesada, não é eu, é a Bíblia. Eu vou mostrar para você que a Bíblia, eu falo porque eu já li. Porque disse assim, devia restaurar minha alma. Os meus filhos estão desolados. Agora vamos falar de filho. Depois eu vou passar o. Os meus filhos estão desolados. Sabe o que é a palavra desolado? Angustiado. Tem que usar crack, porque está desolado. Tem que ir para maconha, porque está desolado. Quem usa maconha é porque não tem Espírito Santo. Quem enche a cara de bebida é porque não tem o Espírito Santo. Para consolar tem que tomar 2, 3 garrafas de vinho para consolar. E quem tem Espírito Santo não precisa beber. Você pode dizer glória aí? Quem tem o Espírito Santo é consolado. Que os filhos também é consolado. Os meus filhos, está dizendo aqui a palavra. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o... Que prevaleceu quem? O inimigo prevaleceu. E sabe o que é que o inimigo prevaleceu? E sabe quando que o inimigo pode? Ele não vai, ele pode. Ele não diz que ele vai, ele pode prevalecer. Se você perder o Consolador. O inimigo prevaleceu, quer dizer, o inimigo venceu. Porque perdeu o Consolador. E Saul perdeu o Consolador. E depois que Saul perdeu o Consolador, o inimigo começou a vencer. Aí vem dores, aí vem angústia, aí vem problema na financeira, vem problema no casamento. Porque quem faz a restauração da alma dos filhos, do casamento, é quem? É o Consolador. Consolador. O Consolador, ele une, ele restaura, ele liberta, ele convence, ele te protege, ele faz você vencer o inimigo. Mas você só vence o inimigo se você tiver com o Consolador e o Consolador tiver com você. Pode dizer amém? Quem tem Consolador, diga amém. Veja os seus filhos lá fora, por favor. Agora o Consolador está na sua vida, então você tem vitória. O Consolador está na minha vida, eu vou ter vitória. Se o Consolador não estiver na tua vida, você não vai ter vitória. E não é só vitória material, é vitória espiritual, salvação também. Porque só ter carro, ter emprego, ter dinheiro não é ter vitória. Ter vitória é ter a salvação. Porque se você ter tudo e não ter a salvação, você não tem nada. E eu vou mostrar para você 2 homens que um tinha um Consolador e o outro perdeu o Consolador. E o que tinha o Consolador ajudou quem não tinha um Consolador. E esse homem chama Davi. Davi tinha um Consolador. E o Espírito de Deus era com Davi. O Consolador já estava na vida de Davi. Ainda não tinha descido o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus estava com Davi. E o Espírito de Deus é Consolador. Abrimos nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, igreja.
Capítulo de número 16, versículo 13. O Espírito de Deus se apossou da vida de Davi, de uma tal maneira que ele venceu os inimigos. Olha só aqui, versículo 13, versículo 16, capítulo 16 de 1 Samuel. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O Espírito de Deus se apoderou de Davi, irmão. Aleluia. E quando o Espírito de Deus, que é o Consolador, é o Espírito Santo da verdade, é o Espírito da vitória, é o Espírito que convence, é o Espírito que protege, é o Espírito que leva você para o céu, é o Espírito que faz o teu inimigo recuar. Esse Espírito que faz você falar língua, esse Espírito que te dá unção, esse Espírito que te consola, esse Espírito que te liberta dos grilhões, e em nome dele é Espírito Santo de Deus. Você não pode perder ele. Davi, quando Samuel, o profeta, foi na casa de Jessé, o pai de Davi, e ele pegou o vaso cheio de azeite e derramou sobre Davi, o Senhor ungiu a Davi. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E nesta noite o Espírito Santo já está com você e vai continuar te apoderando de você. Para quando você entrar na batalha, você vencer. Quando você fazer uma prova, você vence, passar. Quando você entrar numa luta, porque crente entra em luta para vencer. Davi entrou na batalha contra o gigante e venceu, porque Davi tinha um gigante. Gigante não vai ficar de pé. Gigante levanta, mas ele cai. Vai levantar para cair. Gigante ele levanta contra a igreja, mas ele cai. Mas é quem derruba ele, não é você, não é pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador que derruba o gigante que se levantar. Diga para sua irmã, gigante não vai ficar de pé na tua vida. Fala, vira para ela aí, fala. Diga, gigante, meu irmão, ele vai levantar, mas ele vai cair, porque você tem o Espírito Santo. Diga glória. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Agora, um homem que tinha um Consolador, tinha vitória. E toda mulher que tem o Espírito Santo, Deus dá vitória no casamento. Igual a irmã Rosa teve vitória aí. Está sorrindo, está alegre. E outras irmãs que eu orei aqui, Deus deu casamento, está sorrindo. Não foi só ela não, são várias. São muitas. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela tem um Consolador. Então, primeira bênção, peça o Consolador. E você, para ter vitória financeira, você precisa ter o Consolador. Não é fazer campanha de prosperidade, é ter o Consolador. Faça a campanha, mas tenha Consolador. Faça a campanha de Naamã, faça a campanha do derrubando o gigante, faça a campanha de prosperidade, mas tenha o Consolador. Porque você pode fazer 1000 campanhas, mas se você não tiver Consolador, você não tem vitória. Quem pode dizer amém? Amém. E se você tiver Consolador, você já tem vitória. Porque aqui Davi teve vitória. E ainda, veja bem, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ao versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Agora veja bem. Você viu que o Espírito Santo se retira? Ele se retirou de quem? Ele estava na vida de Saul.
Agora pergunta para a sua irmã, o Espírito Santo ainda continua contigo, irmão? Glória a Deus. Se você está deprimido, porque o Espírito Santo saiu da tua vida. Então precisa pedir de volta, como Davi pediu de novo. Davi teve uma hora que falou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo de mim. Aleluia, glória a Deus. Outro dia teve um irmão que falou assim, olha, teve um pastor que ficou deprimido. Eu falei, meu Deus do céu, pastor deprimido não pode. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Consolador se retirou de Saul e eu assombrava um espírito mal da parte do Senhor, irmão. Está escrito aqui, 1 Samuel 16, 14, o Espírito Santo de Deus se retirou de quem? Do rei Saul. E quando Davi começava a tocar, a cantar, louvar o nome do Senhor, o Espírito de Deus vinha sobre Saul e arrastava, arrancava aquele demônio da vida de Saul, e Saul ficava melhor, se sentia bem. Glória a Deus, glória a Deus. Que o que faz a gente sentir bem é o Espírito Santo. Quando você vem para a igreja, você vem triste e sai alegre. Você vem cansado e sai descansado. Você entra com problema e sai sem problema. Você entra na igreja com as portas fechadas e sai com as portas abertas. O casamento está destruído, Deus renova, liberta, cura, transforma, dá vitória. E agora o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Sabe o que aconteceu na vida de Saul? Um espírito maligno apossou de Saul e o começava a perturbar. Saul começou a ter perturbação. Você sabia que tem crente que está tomando encônio, está perturbado, que o Espírito Santo já largou ele? Saul perdeu o Espírito Santo. Não perca o Espírito Santo. Mas quando que eu vou perder o Espírito Santo, pastor? Se você largar Deus, você perde. Você pode ter pecado. Pastor, eu pequei, o Espírito Santo me largou? Não. De jeito nenhum. Porque todavia que você pecar, o Espírito Santo te largar, então todo mundo vai ficar sem Espírito Santo mesmo. Presta atenção. Todo mundo peca. Todo mundo fala mal. Todo mundo tem inveja. Todo mundo tropeça. Agora tem uma coisa. Você pode até pecar. Mas faça como Jesus falou. Vá e não peques mais. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que é impossível você não pecar. Que Jesus disse assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Meu Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. E se os seus pecados, seja negro, se tornarão alvo como a plena lã. Ainda que seja vermelho, se tornarão como a neve. Porque o sangue de Jesus nos purifica. Davi, ele era cheio, quando ele começava a louvar, a tocar, igual a Raquel começou a louvar, a unção desceu aqui. Quem tem o Espírito Santo, quem prega no Espírito Santo, o povo sente. Quem profetiza no Espírito Santo, o povo sente. O povo é curado, o povo é liberto, o povo vem. O povo chora, o povo fala a língua. Por causa do Espírito Santo. E quem não vem mais para a igreja é porque perdeu o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que não quer saber mais de igreja? Saul não queria mais saber de Deus não, irmão. O Espírito Santo saiu da vida dele. Não perca o Espírito Santo. Saul ia para a guerra e pedia a guerra. Você sabe quando que você vai vencer a guerra? Enquanto o Espírito Santo estiver com você. A macumbeira disse: eu vou te matar. Você vai dizer para ela assim: vamos ver quem vai morrer, eu ou você. Faz igual o pastor
Abílio Santana falou para o macumbeiro: eu te dou 7 dias. Eu te dou 7 dias para tu aceitar o meu Jesus. Se tu não aceitar o meu Jesus, tu vai morrer. E ela não quis aceitar. Faltava poucos minutos, Deus encurvou aquela mulher tanto. Ela ficou quase morrendo. Falou assim: eu te dou 1 minuto para tu aceitar o meu Jesus. No último minuto ela aceitou Jesus, Jesus curou ela. Enquanto o Espírito Santo estiver na tua vida, você vai ter vitória. Se todos os homens disserem para você: eu não te quero, Deus vai levantar um que te quer. Porque nem todos os homens têm Espírito Santo, mas Deus vai levantar um que tem. Porque só quem vai ficar com você é quem tem o Espírito Santo. Homem que não tem o Espírito Santo não fica com mulher que tem o Espírito Santo. Verdade, não. Verdade. É verdade ou mentira? É verdade. A mulher só vai ficar com o homem a mulher que tem o Espírito Santo só vai ficar com o homem que tem o Espírito Santo. Porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele tem Satanás. E a mulher também que não tem o Espírito Santo. Porque diz lá em Mateus 12: a casa vazia, o diabo entra. Acha varrida e tornada, ele entra. E não é só um, não, é 7. Mateus 12, 43. Que quando o Espírito Santo sai, entra 7 demônios. E o seu estado é pior. Mateus 12, 43 em diante. Você pode observar. E o estado desse homem é pior do que o primeiro. E o seu estado vai ser bem melhor do que o primeiro. Porque você não vai estar cheio de demônio. Você não vai beber mais. Você não vai se prostituir. Você não vai ter mais vontade. Tem uma manicure minha, da minha família, que ela andava no forró. Ela aceitou Jesus e foi para a igreja e largou o forró. Porque o Espírito Santo entrou nela. E quando o Espírito Santo entra no homem e na mulher, acontece isso aqui. João 16. João capítulo 16. João 16, 7. O que está lá escrito em João 16, 7, igreja? Você sabe me dizer? Você sabe, né? A palavra de Deus diz que ele faz o quê? Quando ele vem para o homem e para a mulher. 16, 7. O que ele faz? O que ele vai fazer? 16, 7. Todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai convencer você de aceitar Jesus. Vai convencer você de largar o mundo. Vai convencer você de largar todo o pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E enquanto o homem e a mulher não receber o Espírito Santo, ele não larga o pecado. Ah, por que a minha amiga, eu já preguei para ele, já preguei para ela, e ela nunca, já preguei para minha mãe, para o meu pai, e ela nunca veio para Jesus, porque ele não recebeu o Espírito Santo? Tem uma irmã que me ligou ontem, desesperada, dizendo: eu oro tanto pelo meu filho, ele nunca veio para Deus. Por quê, pastor? Sim, sabe por quê? Porque ele não recebeu o Espírito Santo. Você sabe que você está aqui hoje? Porque você recebeu o Espírito Santo. E no dia que o Espírito Santo sair, que não vai sair, você não vai vir mais. E isso não vai acontecer. Eu profetizo que isso não vai acontecer. Porque o crente, quando ele esfria, na verdade esfriar, não existe esfriar. Não tem esse negócio de esfriar. É que o Espírito Santo já largou ele. Ele não tem mais vontade de louvar, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar Deus, irmão. Agora o crente que faz aqui, ó. Olha o crente quando ele faz isso aqui.
Aí sim, aí ele dá vontade de pular, de gritar. Amém, Jesus. E de andar com a Bíblia para cima e para baixo, e botar uma saia lá embaixo. Eita, agora saiu, meu Deus, gravatão. Aí o cara bota uma gravata todo dia para vir para a igreja. Eita, virou pastor, virou mesmo. É cheio do Espírito Santo. Pronto, acabou. Quem é que vai agora tirar esse homem da igreja? Ninguém. Agora, Atos 2. Todo mundo chamaram aquele povo de embriagado, de doido. O povo recebeu o Espírito Santo. Sabe quando que você vai ser uma missionária que vai pregar a palavra, que vai expulsar demônio? Quando você estiver cheio do Espírito Santo. Aqui disse, Atos 2:2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram cada um, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele começa a falar línguas. Mas alguém disse: vocês estão embriagados, vocês estão cheios de demônio. Aqui está escrito, quer ver? Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na sua própria língua em que nós somos nascidos? Patos e medos, pá, e vai. Não vou adiantar. Versículo 12. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que é isto dizer? Outros zombavam. E outros diziam: estão cheios de mosto. Você sabe o que é mosto? Cachaça, bebida, vinho. Mosto quer dizer vinho. Vocês estão embriagados, porque estavam alegres. A pessoa quando está embriagada, ele não fica alegre? Dando risada, dançando. E ele estava dançando alegre, feliz da vida, glória a Deus, aleluia. Estou embriagado. De manhã cedinho, todo mundo alegre. Porque na verdade, quando a pessoa levanta de manhã, ele levanta de manhã assim, com a cara de general. Sai da minha frente que eu quero passar. Bom dia. Bom dia nada, rapaz. A pessoa levanta de manhã cansado, com sono, tem que trabalhar o dia todo, aí já levanta com a cara assim. E eles levantavam de manhã dando glória. O crente, quando ele levanta de manhã cheio do Espírito Santo, ele levanta alegre, cantando: oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tá doido, é? Não, ninguém está doido aqui, não. Vocês estão embriagados? Não. Mas estamos cheios. É cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não tem tristeza. E quando vem os problemas, ele vence. Não tem estresse. Não precisa tomar remédio, porque o Espírito Santo é o teu remédio. Quem crê, diga glória. Nessa noite ele quer te dar o Consolador, o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 diz o seguinte, lá no livro de Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. E lá no livro de Eclesiastes capítulo 4 versículo 1: eu vi um povo atribulado, oprimido, cheio de luta, porque eles não têm o
o Consolador. A casa e a família atribulada, cheia de aflição, é porque eles não têm o Consolador. Mas uma casa, uma família que tem o Consolador, tem o Espírito Santo, o pai de família que tem o Espírito Santo, ele é vitorioso, ele tem vitória, ele é próspero, ele é abençoado. Diga amém, diga glória. E para terminar agora o último versículo, que eu vou completar. Sei que a hora já passou, mas tem o último versículo. Salmo 51. Davi disse assim: não tires de mim, Senhor. Não retires de mim, Senhor. Casamento que tem o Espírito Santo, irmão. Não precisa você trair a sua mulher. Você tem o Espírito Santo. Eu só tenho a minha mulher, não preciso arrumar outra. Enquanto o Espírito Santo estiver na minha vida, né? O Espírito Santo na minha vida. O que faz um homem ser fiel é o Espírito Santo, presta atenção. E o que faz a mulher também é o Espírito Santo. O que faz a mulher ser bonita é o Espírito Santo. E aqui, para terminar, Salmo 51, versículo 11 e 12. Presta atenção. Eu estou encerrando. 51, 11 e 12 diz o seguinte. Ele fala assim, Davi: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Duas coisas aqui que eu quero frisar. Duas coisas que eu quero frisar antes de terminar. Para Deus te sustentar com o espírito voluntário, você precisa ter o Consolador. O que te sustenta é Jesus. Porque todo mundo na terra tem luta, mas o que faz você vencer a luta é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo passa na luta dando glória. Passa na luta sorrindo. Passa na luta falando língua, dizendo: oh glória, vou vencer, oh glória, vou vencer. E em segundo lugar, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna-me dar alegria. Tem crente que perdeu a alegria, a vontade de buscar a Deus. Essa alegria vem do Espírito Santo. Para me pregar com alegria, para mim ser alegre, eu tenho que ter o... Você é triste porque não tem o Espírito Santo. Mas se você tiver o Espírito Santo, quem está me ouvindo agora está triste porque não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo não é triste, é alegre. Ele diz: torna-me dar. Quando ele fala diz torna-me dar, é porque ele tinha perdido a alegria. Irmão, não perca o Espírito Santo, porque ele te protege. Ele faz você vencer Satanás. Satanás, ele não pode tocar em você enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida. E agora vamos ficar de pé para terminar esse culto abençoado, que Deus já falou contigo. Diga agora: vamos buscar o Espírito Santo? Vamos agora louvar o Senhor, buscar o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está na sua vida. Nós só vamos pedir agora a renovação. Porque tem gente que tem o Espírito Santo. Amém? Vamos orar e dizer: Senhor, dá-nos sempre do teu Espírito. Dá-nos da alegria. Diga lavassúria. Eu quero agradecer a Deus nesta noite. É um culto de agradecimento. É um culto de graças. Você está dando graças por tudo? Dê graças. Muito obrigado. Diga muito obrigado por essa semana que eu vou passar. Nada de mal vai acontecer comigo. Só vitória. Só bênção. Só prosperidade. Diga: a minha bênção nessa noite eu já tomei posse. Levanta a sua mão direita assim. Moisés, me acompanha. Diga: eu tomo posse nesta noite da minha vitória
O que eu vim buscar, eu recebi. Diga, eu recebo. Nesta noite. Nesta noite eu estou recebendo o Espírito Santo. Torna-me dar, Senhor, as alegrias do teu Espírito. Eu tomo posse. Diga nesta noite, consola. Diga agora, consola. Diga, consola. Consola. Diga, consola, Senhor. Acalma o meu coração. Em nome de Jesus. Eu tomo vitória. Diga, o Espírito Santo está comigo. Nessa noite tem alguém que está vazio, que está triste, que não aceitou Jesus, que pecou contra o Espírito Santo, que entristeceu. Então venha renovar a sua aliança. Nessa noite tem alguém que aceitava Ele como Senhor, quer renovar a sua aliança. Você que quebrou a aliança, você que pecou, você que não está sentindo mais o Espírito Santo, está vazio, 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 vazio. Venha para frente receber Ele. Eu não consigo mais sentir Ele. Tão vazio, tão triste. Dá vontade de ir para o mundão, Senhor. Dá vontade de ir para o mundão pecar. Tem gente que dá vontade de ir para o mundão. Eu quero ir para o mundão. Isso aí é falta do Espírito Santo. Então venha receber Ele agora. Tem alguém? Agora. É rápido. É agora. Sem demora. Ah, eu estou tão fraca, tão fraca, tão fraca, tão fraca. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Não tenho mais vontade de ficar na igreja. Eu não tenho vontade de ir mais para culto. Isso é falta, é vazio. É vazio do Espírito Santo. É falta dele. Tem mais alguém? Alguém pecou, quebrou a aliança. Alguém transgrediu, adulterou, bebeu, fumou, pecou, foi para a festa, fez de tudo. Transgrediu a lei. E o Senhor hoje está dizendo, venha hoje agora, que Ele quer te perdoar, quer te encher de novo. Tem mais alguém? É agora. É agora. Você muitas vezes quer preencher, venha para frente. Você quer preencher o seu vazio com outras coisas, com a bebida, com cigarro, com a droga, com viagem, com amigo. Isso aí não preenche. Não preenche o Espírito Santo. Olha aí quantas pessoas. Levante a mão. Levante a sua mão. Tem mais alguém que aí está se sentindo fraquinha, vazia, e não está nem querendo mais vir para culto? Então venha renovar hoje a sua força. Porque quem dá força é o Espírito Santo. Levante a sua mão. Você também está assim? Você? Está vazio? Quer ser cheio? Aí. Então levante a sua mão, lava o seu coração. Tem mais alguém que quer vir agora? É agora. É agora. Não é amanhã não. É agora. Amanhã não tem culto. É agora. Sai do seu lugar. Não fica aí parada, não. Venha para frente. Vem aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Levante as suas mãos e vamos orar. Levante as suas mãos lá, igreja. Vamos terminar agradecendo. Estenda a tua mão que nós vamos dizer, Senhor, eu faço uma aliança contigo. Diga, Espírito Santo, Espírito de Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação. E agora eu começo a receber. Diga, eu recebo. Diga, eu te agradeço. E nesta noite o Senhor falou comigo. Levanta a tua mão e diz, eu te aceito de novo. Aceita ele de novo. Diga, eu te recebo de novo. Levanta a mão bem alta, igreja. Faz assim. Que Jesus está pegando a tua mão agora, igual a mão de Pedro. Diga, Senhor, enche meu coração e torna-me a animar, me renovar, me avivar. Faça igual fez com Davi. Me reveste, vem me revestir. Vem, Deus, me revestir do teu Espírito Santo e me dá vitória em todas as áreas. Porque depois que tu receber o Espírito Santo, você vai ter vitória em tudo. Você vai ter vitória em tudo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode ir para os seus lugares. Deus abençoe. E pode fechar. Agora